Ele tem cuidado da nossa família, Ele tem cuidado de nossas preocupações. É por isso que Ele diz: olha, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos por coisa alguma, por nada, porque o Senhor cuida de você. Ele cuida dos lírios, que não trabalham, não costuram, não fazem nada. Ele veste os lírios, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Ele cuida dos passarinhos, que não tem nenhum cuidado, nenhum trabalho, que não se alimenta, não nos deixa faltar nada. Da mesma forma, Ele cuida de nós. Ele cuida do seu povo. E hoje, o Senhor falou muito comigo. E a mensagem que o Senhor me conduziu, me instruiu a trazer para a sua igreja. E hoje nós queremos falar sobre a igreja perseguida. Nós iremos falar sobre os povos, a igreja sofredora, os nossos irmãos em toda parte do mundo, os lugares onde o Evangelho não é permitido entrar. E pode sentar, irmãos. Há alguns anos atrás, o Senhor moveu o meu coração quando eu conversei com os nossos pastores, e o Senhor moveu o coração deles também. Aí eu fui para o meu filho, cada um. E o Senhor nos moveu para fazermos um culto de missões voltado para a igreja perseguida. Alguns irmãos não têm conhecimento, mas vão saber agora. Existe um movimento, uma missão, uma obra chamada DIP, de dia e de igreja perseguida. É o dia da igreja perseguida. E essa causa, ela se envolve em oração, intercessão, ajuda com recursos financeiros e missionários que são enviados para lugares onde tem povos não alcançados, para lugares onde o Evangelho é proibido, não é aceito de jeito nenhum. Você não pode ter Bíblia, você não pode falar de Deus, falar de Jesus Cristo. Isso já é, naqueles países, em si, uma condenação. E o dia da igreja perseguida é sobre isso. Nós fizemos, ainda estávamos lá no prédio, nós fizemos o primeiro culto de missões voltado para a igreja perseguida do Senhor. Foi uma bênção, foi um dia maravilhoso, foi um dia muito esclarecedor, em que as pessoas puderam conhecer uma realidade que ainda não conheciam. E irmãos, eu vou compartilhar algo com vocês. Quando eu era criança ainda, na minha primeira visitação, na minha primeira experiência e a minha primeira visitação do Espírito, eu me lembro disso com clareza de detalhes, porque era um grupo de crianças. E no final, as irmãs de funcionários trouxeram todas as crianças e colocaram na frente da igreja e oraram por nós. E no final, irmãos, eu chorava. Eu comecei a chorar. Mas eu chorava tanto, tanto. Eu não entendia que foi aquele choro. A única coisa que eu sabia é que não era um choro de tristeza, nem um choro de dor. Era um choro gostoso, um choro alegre. Louvado seja Deus, aleluia, porque a Bíblia fala que a natureza louva ao Senhor. E a natureza agora de expectativa, a manifestação de Deus como nós também, aleluia. E eu me lembro que meu irmão, mais novo do que eu, quando me viu chorar, começou a chorar também, porque eu estava chorando. E a missionária que estava à frente hoje, é uma vista, uma vez com o Senhor, uma vez com Deus, ela abraçou ele e disse assim: não chora não, Netinho. Ela está sendo visitada pelo Espírito. Ela vai ser uma missionária. Irmãos, passou muito tempo entre idas e vindas do Evangelho, porque infelizmente muitas vezes eu fiz escolhas erradas. E eu não amei o Senhor o suficiente, porque eu também não conheci o suficiente para isso. Mas os propósitos de Deus
de oferta, que a gente iria, doar a oferta e enviar o recurso para a igreja perseguida, para a missão Portas Abertas. Nesse dia, o Senhor moveu de forma que foi arrecadado mais de R$1.000 de oferta. Porque essa é uma causa no coração do nosso Deus. Missões. E a verdade é que todos nós somos chamados para fazermos missões. Ninguém escapa. Nós temos uma comissão que o Senhor Jesus nos deu de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando. Então o Senhor moveu meu coração a nesta manhã falar sobre isso. Eu me lembro que o Senhor já tinha me dado tema ontem à noite, quando eu estava vendo e disse: meu Deus, eu preciso que o Senhor me esclareça. E às vezes a gente acha que vai desenvolver um esboço gigantesco, mas Deus faz como Ele quer, Ele move como Ele quer. Eu quase não consegui, eu escrevi alguns detalhezinhos sobre o que falar. E eu queria ler com vocês, irmãos, a palavra do Senhor no livro de Mateus 16, do versículo 24 ao 28. Eu queria pedir também que alguém abrisse aí. O irmão Demerson. Irmão Demerson sai sempre em primeiro. O irmão Demerson, fala no livro de Mateus 8, versículo 20. Obreira Daiane, por favor. Mateus 10, do 32 ao 37. E eu vou ler agora com vocês aqui. Mateus 16, do 24 ao 28. Que diz assim: Então, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser um de meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser conservar a sua vida, vai perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la novamente. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comparar com o valor da sua alma? Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. E garanto que alguns de vocês que estão aqui, neste momento, viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu reino. Mateus 8, 20. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covil e as aves do céu também, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas, Jesus respondeu a alguém que disse: eu quero te seguir. Aonde o Senhor for, eu vou te seguir. E aí Jesus disse: as raposas responderam. E as aves do céu caminham, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar ou repousar a sua cabeça. Daí, Mateus 10, 32 ao 37. Qualquer que me negar diante dos homens, Jesus falou, eu negarei também diante de meu Pai. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai. E aí ele segue falando: aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, ou qualquer que seja, ou ao que quiser que seja, não é digno de mim. E o Senhor me deu essa palavra. Cada um de nós carrega uma missão.
nós podemos orar e interceder. E o estar trazendo aqui a questão da igreja perseguida é porque todos precisam ter conhecimento do que os nossos irmãos passam fora daqui. Quando nós sabemos, nós estamos tranquilos porque nós não sabemos. Então nós temos o perdão, temos a desculpa. Mas quando nós sabemos, nós nos tornamos indesculpáveis se não fizermos aquilo que sabemos que temos que fazer. E esse povo precisa de nós. Quando às vezes não podemos ir, ou não podemos enviar recursos, nós podemos interceder por eles. E eu quero trazer isso ao conhecimento da igreja para que a partir de hoje, quem já intercedia, intensifique a intercessão. Quem não tinha conhecimento, eu quero dizer a partir de hoje, você não tem mais desculpa. Você está indesculpável diante de Deus, porque você já sabe que existem irmãos nossos que entenderam essa mensagem, que entenderam o sentido e o significado de amar mais ao Senhor acima de tudo e de todos. Porque eles sabem, irmãos, lá, que se eles receberem Jesus e eles declararem a sua fé, eles vão perder tudo. Eles perdem a sua família. A sua família está escrito aí. Assim, os seus inimigos serão da sua própria casa. Esse povo, essa igreja, essa parte da igreja, é uma parte que entende isso. E quando eles têm um encontro com o Senhor Jesus, eles amam acima de tudo e de todos. E quando eles confessam, eles começam a ser perseguidos, principalmente dentro de suas casas. Aqui no Brasil nós temos ainda a liberdade, irmãos. E o que é que nós temos feito com essa liberdade? Eu ouvi um dia desse que liberdade é graça. E que a igreja aqui no Brasil precisa entender isso. Que nós temos usado essa graça, alguns de maneira leviana, de maneira infantil. E o Senhor quer chamar a sua igreja a amadurecer. Porque Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Não se casa com uma criança. Ele é um rei maduro. Ele vem buscar a sua igreja para ter as bodas. Mas a igreja não pode ser infantil, não pode ser menina, não pode ser egoísta. Quando nós nos relacionamos com alguém, nós precisamos o quê? Conhecer esse alguém, conhecer o coração dessa pessoa, né? Muitos cônjuges, a maioria, todo mundo aqui já é casado, glória a Deus por isso. Nós temos que conhecer o coração do nosso cônjuge, o coração daquela pessoa, entender qual é o propósito daquela pessoa e precisamos abraçar esse propósito. E quando viemos para o reino de Deus, nós servimos ao Senhor e nós precisamos entender qual é a causa dele, qual é o propósito dele e abraçar essa causa. Infelizmente, a igreja hoje é parte da igreja, graças a Deus não toda, porque o Senhor tem despertado o seu povo. E um remanescente, irmãos, uma igreja, Deus tem despertado anônimos. Deus tem despertado anônimos. Pessoas que não são conhecidas, que não estão na mídia, para trazer essa mensagem da verdade. Para trazer essa mensagem que muitas vezes, irmãos, é ofensiva. É um evangelho que muitas vezes não é aceito. Porque, infelizmente, as pessoas desviaram o evangelho e transformaram o evangelho num evangelho de aparência, um evangelho de coisas. Um evangelho em que é só Deus vai te dar, você vai receber. Irmãos, a mensagem que o Senhor me deu e a mensagem que eu vou carregar até o fim é essa. A verdade do evangelho aqui que nós lemos é: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. É negar quando a gente está cansado mesmo, porque infelizmente aqui no Brasil nós podemos nos dar o luxo de nos sentirmos cansados. É negar quando está chovendo, e não está chovendo, eu não gosto de sair. Eu
Não que eu não viesse, eu sempre via, né? Mas um dia eu não estava com vontade de sair, porque estava chovendo, tinha culto, eu não queria ir. E o Senhor falou, me falou não, o Senhor me trouxe uma visão de algo que eu já vivi na minha adolescência. Porque quando a gente é mais jovem, adolescente, a gente tem uma energia que os pais lutam para nos segurar ali, né? Para nos botar um pouquinho, dar um freiozinho, mas a gente tem uma energia impressionante. E aí o Senhor me trouxe uma imagem de mim na adolescência. Nessa época eu congregava na igreja Rei Jesus. Essa igreja Rei Jesus é perto do cemitério de Periperi. Todo mundo aqui conhece a ladeira do cemitério, né? Todo mundo conhece. Aí o Senhor me trouxe essa visão desse dia. Estava chovendo muito. Eu, adolescente, de saltinho, porque, né? A gente tem tanta energia, tanta saúde. Chovendo, e eu subindo aquela ladeira com a chuva que estava. A água escorria, irmãos. Ali, quando chove, a água de toda assim escorre por ali. A água escorria, o Senhor me trouxe essa lembrança, essa visão desse dia. Eu subi na ladeira com a sombrinha, estava chovendo, porque naquele dia eu estava com tanta vontade, com tanta energia, e o Senhor me lembrou disso. E daí em diante, nunca mais, irmão, me dou o luxo de desejar ficar em casa no dia de culto, porque está chovendo ou porque eu estou cansada. Quando eu não vier, irmão, saiba, eu não estou bem. Eu não estou bem. Por algum motivo, alguns aqui conhecem, né, a minha situação. Mas aí o Senhor está cuidando de mim. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente se dá um luxo, né? Não estou assim hoje, não vou quarta. Aí quarta-feira não estou assim, não, estou domingo. Mas aqueles irmãos de lá, irmãos, eles se reúnem em igrejas subterrâneas. Isso quando tem igrejas subterrâneas para eles se reunirem. Porque tem lugar que nem isso eles podem ter. E é importante que a igreja tenha conhecimento disso, porque isso fortalece, isso nos aviva, isso nos dá fôlego para enfrentarmos as mais diversas situações e dizer: eu vou honrar ao meu Senhor, porque não é ao pastor, não é a pastora, não é o pessoal do louvor, não é quem vem aqui na frente contar o testemunho, é ao Senhor. Quem está aqui na frente está falando com a palavra, está falando em nome dele. E se por acaso falar alguma coisa que ele não mandou falar, que não está na sua palavra, vai prestar contas diante dele. A nossa parte é entender: eu vou honrar ao meu Senhor. E aí, todas as vezes, irmãos, agora nós precisamos lembrar desse povo. Eles são chamados como igreja sofredora, como igreja perseguida, porque há um nível de perseguição muito grande na Coreia do Norte. Irmãos, cristãos sofrem todo tipo de tortura para que neguem o Senhor Jesus. E nós precisamos conhecer as histórias desses homens, dessas mulheres que se submetem a torturas radicais, extremistas, mas não negam o Senhor Jesus. Essas pessoas são dignas do Senhor, mas o mundo não é digno delas. São pessoas, irmãos, o testemunho do Senhor que passou 26 anos na prisão. 26 anos sofrendo tortura todos os dias. Que ele com 90 anos estava contando testemunho dele. Um privilégio ouvir. E ele, o que não conta, o que ele fala, não tem uma única frase de dor no testemunho dele. Porque ele sabia que o que ele estava passando era por um objetivo, por uma causa maior. Que ele sabia que a recompensa dele virá no tempo do Senhor. Ele está descansando o Senhor, irmão.
a Deus. Como esses irmãos ontem. E nós vamos fazer.
hoje do teu reino de Deus. Porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem. O mundo vai passar com tudo que é nele, com todos os desejos e paixões carnais, tudo vai passar. Mas o noivo vem para buscar a noiva madura que ele espera encontrar. E nós precisamos ser essa noiva madura. Nós precisamos ser a noiva que ele deixou aqui se preparando. Porque quando ele vier, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, a gente leu, ele vai julgar a cada um por causa das suas obras, conforme as suas obras. Não é apenas uma questão do que tem em mãos, não. É o que você esteve fazendo quando você deveria estar edificando. Quem se assentou na sua mesa? Qual é a conversa ali? Quando você deveria estar falando do meu reino. Quantas pessoas se escandalizaram com o seu testemunho? Quando você deveria ter um testemunho que atraísse vidas. Olha como ele mudou. Olha como ela mudou. Eu quero esse Deus. Sem palavras, muitas vezes. Sabe? Nós não podemos mais nos conformar, irmãos, com a frieza espiritual. Com uma vida que passamos às vezes o dia inteiro. Nós não buscamos ao Senhor. Não tiramos 10 minutos sequer para um momento de intimidade com Ele. Como é que aprende com Ele? Como é que a gente vai viver a vida toda de papagaio, ouvindo e replicando, ouvindo e replicando? Sabe? O Senhor está, irmãos, nesta manhã, requerindo de nós compromisso com a sua causa. Compromisso com a sua causa. E por que trazer os exemplos dos irmãos? Esse mesmo Senhor, ele ficou, eles cavaram um buraco, ele ficou lá ajoelhado com uma algema que foi colocada no dia da sua prisão, só foi tirada 26 anos depois. Ele tinha deformidade por todo o corpo. Ele ficou 3 meses naquele buraco ajoelhado com as mãos algemadas, irmão. Quando as fezes que ele fazia, as necessidades dele, não saía dali para nada. Por que isso? Para ele negar Jesus. Ele ficou 3 meses naquela mesma posição. Quando tiraram ele dali, ele já não sabia mais como andar, ele não sabia mais andar. Aí eu pergunto, irmão, será que estaríamos dispostos a passar por parte do que esses homens, essas mulheres, dos quais o mundo não é digno? Quantas vezes eu toquei a presença do Senhor por qualquer outra coisa? O Senhor nos esclarece nessa manhã para que não continuemos agindo dessa maneira. Esse é o tempo de despertar, irmãos. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Não dá mais, irmãos, para viver pregando sua bênção, porque não é a proposta de Jesus para nós. Até quando ele diz: comerás o melhor dessa terra, é verdade. Mas antes vem, se você ouvir e obedecer. Quando Jesus disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É sobre fazer aquilo que a gente não quer fazer. É sobre dizer sim, muitas vezes, para coisas que a gente não quer fazer. Mas que Ele quer que nós façamos. É sobre estar com pessoas que a gente não quer estar. É sobre amar pessoas que a gente não quer amar. Mas Ele ama. E a Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Tem pessoas que são transformadas somente pelo amor. Nós somos uma igreja missionária, amém? Nós já estamos fazendo missões. E nós continuaremos fazendo missões. Isso fora muitos outros testemunhos fortíssimos que temos. Procure. Missão Portas Abertas. Procure a internet.
Igreja perseguida, a igreja sofredora. Isso vai fortalecer a cada um de nós a cada dia. E não é apenas saber, interceder por esses irmãos. Amém? Vamos interceder pelos irmãos que estão passando necessidade. Vamos participar do culto de oração, porque é importante. Está aqui os pedidos: orar pelas vítimas de catástrofe, vítimas de terremoto, para orar pelas pessoas que estão passando fome. Quanto mais pessoas orando, reunidas, intercedendo no mesmo espírito, no mesmo intento, né? Melhor, porque uma pessoa só orando, a oração do justo pode muito seus efeitos. Mas 10, 20, 30, 100 é muito mais poder. É muito mais poderoso. Eu queria saber, irmãos, com vocês. Eu vou ficar por aqui, embora tenha muito. Porque é um tema, irmãos, que não tem fim. Não tem fim. E eu queria saber com os irmãos. Eu não quero que vocês digam sim por emoção.